Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida a gente preparou essa aula para vocês. Lembrando que nós estamos dentro do tema de Química Orgânica. Estamos falando das principais funções orgânicas e dentro dessas principais estamos nas oxigenadas. Então vamos lá para a gente ver quais funções nós iremos trabalhar na aula de hoje. Nossa aula é a de número 11 e nós vamos falar sobre aldeídos e cetonas. As meninas aí que gostam de fazer as unhas, de se cuidar um pouquinho, elas são acostumadas já a trabalhar, fazer o manuseio das cetonas. Exatamente. Nessa aula a gente vai conhecer os nomes científicos e as características do grupo funcional a qual a nossa acetona faz parte. Vamos falar também dos principais aldeídos e das suas nomenclaturas. Como habilidade na aula de hoje, nós temos aprender a nomenclatura das principais funções orgânicas. Então, vamos ao conteúdo. Características e nomenclatura de aldeídos. Primeiro, o que são os aldeídos, tá? Elas vão ser substâncias que fazem parte do conjunto de grupos funcionais classificados como carbonílicos, ou seja, que apresentam a carbonila na sua constituição. Mas o que é carbonila, professora? Eu não lembro se a senhora falou sobre isso. Carbonila, pessoal, é quando nós temos o carbono aqui, ó, ligado através de dupla ligação ao oxigênio. E aqui nós vamos ter, ó, a continuação dos nossos grupos orgânicos. Então, caracterizando de fato a carbonila, nós temos essa situação aqui. Carbono, dupla ligação, oxigênio. Essa é a nossa carbonila. Aí o que acontece? Quando a gente adiciona o hidrogênio a essa situação, o que vai acontecer? Essa ligação aqui do nosso carbono, ela vai ser realizada com o hidrogênio. E aí, o grupo funcional dos aldeídos fica caracterizado como aldoxila, que é esse grupo aqui, ó, onde nós temos o carbono, ligação dupla com o oxigênio e uma ligação aqui com o hidrogênio. O que nós vamos ter para cá, aqui para trás nessa ligação? Podemos ter outros átomos de carbono, podemos ter o hidrogênio, mas nós teremos sempre função, no caso, cadeia carbônica aqui para trás, tá? Eu posso representar esse grupo funcional dessa forma aí, que é a aldoxila, ou posso simplesmente simplificar essa representação, que é colocando um CHO. Ou em algumas situações também COH, aonde eu tenho que lembrar que o carbono e o oxigênio estão ligados através de uma ligação dupla e o carbono com o hidrogênio através de uma ligação simples. Tudo bem até aqui? Então, todas as vezes, viu, pessoal, que vocês visualizarem uma cadeia carbônica na qual, em uma extremidade delas, existe esse grupo funcional, lembre-se que nós estaremos diante de um aldeído, tá? Porque esse grupo aqui é o grupo que vai caracterizar essa função. A substância denominada etanol se forma quando o organismo metaboliza o etanol. Olha só essa partezinha aqui do texto, que eu estou falando que o etanol, ele vai ser metabolizado ali, formado dentro do organismo, quando tivermos uma reação com o etanol. O que é o etanol, pessoal? Não é o álcool? Pois é, o etanol, ele vai ser um dos responsáveis pelo enjoo, pela dor de cabeça que é provocado pelo exagero no consumo de bebidas alcoólicas. Eu sei que não é o caso de vocês, né? Adolescentes, eu sei que não é,
Mas aí, às vezes, o papai, o titio, a mamãe, quando exagera um pouquinho na bebida alcoólica, que acorda lá com aquela dor de cabeça, aquele enjoo, vontade de morrer, é provocado por um aldeído, que é o etanol. Lembrando que ele só é metabolizado a partir do etanol. Então, para você ter todos esses sintomas, tem que existir um excesso de álcool no organismo. E olha só a nossa estrutura aí do etanol. Aqui tem um cara, coitado, morrendo de ressaca. Nunca mais ele vai beber. E aí, nós temos o responsável por toda essa situação pela qual ele está passando. Lembrando que a regra de nomenclatura a gente permaneceu a mesma, olha. 2 átomos de carbono, então eu já vi que o prefixo foi et. A ligação entre os carbonos é do tipo simples, por isso que depois veio an. Como ele é um aldeído, a terminação para o aldeído é al, e ficou etanal. Mas, professora, você pode até perguntar, existe uma ligação dupla aqui, ó. Essa ligação dupla não seria um infixo em etenal? Não. A ligação, o infixo das ligações, só é importante para a gente quando ela é entre os átomos de carbono da cadeia, tá? Como essa ligação entre esses 2 átomos aqui é do tipo simples, aí a gente usou o an, que é o prefixo das ligações simples. Por isso fica o nome etanal. Então agora você já sabe o porquê que ocorre a ressaca das pessoas que bebem, que não é o caso de vocês, e que isso pode ser evitado. Como? É só não fazer abuso no consumo de bebidas alcoólicas, né? E aí você evita de ter a produção, né, de ser metabolizado o etanol no seu organismo, e aí você não terá a ressaca. Tranquilo? Os aldeídos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de grupos aldoxílicos que eles podem apresentar. Olha só, nós podemos ter o monoaldeídos, que são aqueles que apresentam apenas um grupo aldoxila. Olha só, está aqui o grupo aldoxila. E nós podemos ter o dialdeídos, que é quando eles apresentam 2 grupos. Eu vou ter neste lado aqui e nesse lado aqui também. São poucas as questões que solicitam para vocês classificar aldeídos. Porém, a presença de 2 ou 1 grupo funcional vai interferir na nomenclatura. Então, é interessante a gente poder observar que sim, existem casos de ter 2 grupos funcionais no mesmo composto. Da mesma forma que o álcool apresentava mais de uma hidroxila em algumas situações, os aldeídos também podem apresentar mais de um grupo funcional. Tranquilo até aqui, pessoal? A gente está vendo que os aldeídos, eles realmente fazem parte do nosso dia a dia e que são funções que apresentam lá a carbonila, onde ela tem uma substituição de um dos carbonos por hidrogênio. Então, o grupo funcional ficou fácil de identificar, né? Agora, nós vamos lá para a regra das nomenclaturas para esses compostos. Nomenclatura dos aldeídos. Para dar nome aos aldeídos, de acordo com a IUPAC, procedemos como fizemos com os hidrocarbonetos e álcools. Só que devemos utilizar o sufixo al. O que é sufixo? A terminação al. Então, o que eu preciso? Preciso contar quantos carbonos vai ter. Preciso observar o tipo de ligação entre esses átomos de carbono. E aí, o que eu vou ter no final? Eu vou utilizar a terminação al. Então, aqui, pessoal, só para a gente ter o raciocínio claro. Quando eu vim falando nas aulas, até me repetindo e até sendo um pouco cansativa,
de que você tem que ter na mente a tabelinha dos prefixos, dos tipos de ligação, é porque na maioria das funções, a única coisa que nós vamos estar mudando é o sufixo. O sufixo é que vai fazer com que a gente possa diferenciar se nós estamos falando de hidrocarboneto, se nós estamos falando de álcool, se nós estamos falando de aldeídos. É pela terminação do nome. Nós vimos que os hidrogênios, eles terminam com O. Então, nós tínhamos metano, tínhamos butano, propeno, tudo com a terminação O. Quando foi para os álcools, a terminação mudou. E nós tivemos lá a terminação OL, né? Metanol, etanol, de acordo com o grupo funcional. Agora nós estamos nos aldeídos. Novamente a nomenclatura vai mudar somente o sufixo, onde nós vamos utilizar a terminação AL, A com a letra L juntos. Então, o que eu preciso já ter prévio, já em mente? Que a quantidade de carbonos, o prefixo não mudou e o tipo de ligação, os prefixos também não mudaram. A gente vai continuar trabalhando com AN, que é o AN, né? O EN, letra E com o N, e o IN, IN, que são de acordo com o tipo de ligação. Ligação simples, dupla e tripla, respectivamente. Tranquilo? Então, a gente vai para os exemplos e eu espero que vocês tenham em mente que a diferença de um composto para o outro está na estrutura e na terminação do nome também. Então, vamos lá para o exemplozinho de nomenclatura. Observe aqui, ó, nós temos um aldeído que apresenta quantos átomos de carbono? Se a gente for observar, ele tem apenas um átomo de carbono. O prefixo para um átomo de carbono na cadeia carbônica é met. Como ele é um átomo de carbono só, o infixo, que é o tipo de ligação, vai ser an. Por ser um aldeído, a terminação é al, de acordo com a regra aqui da IUPAC. Então, o nome para esse composto aqui fica metanal. Quando tiver 2 carbonos, mesmo esqueminha. Quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Como entre esses 2 carbonos eu só tenho ligação simples, o meu infixo vai ser o an. E a terminação de aldeídos é al. E aí fica etanal. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? A gente vai ter sim algumas situações onde vamos ter ramificações, mas nós vamos ter exemplo para vocês entenderem melhor como que funciona. Continuando ainda dentro das nomenclaturas, ainda tem outras situações. Quando houver 2 grupos fornilas, que é a aldoxila, recebe o mesmo nome aqui, na cadeia, deve-se utilizar o prefixo de quantidade, que é o prefixo de, antes do infixo al. Então, o que a gente estava fazendo? A gente até então, quando era só um grupo funcional, a gente pegava o prefixo, o infixo e a terminação. Não era isso que a gente estava fazendo? Quando tiver 2 grupos funcionais, eu vou adicionar no infixo a letrinha O. Então, se eu tinha an, vai ficar ano. Se eu tinha en, vai ficar eno. Se eu tinha in, vai ficar ino, de acordo com o tipo de ligação. E antes da terminação aqui, eu vou colocar o di, que está indicando que eu tenho 2 grupos funcionais de aldeídos. Olha só como é que fica. Eu tenho uma cadeia carbônica que apresenta 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, aí, quem é o prefixo? É o prop. Aí, como a ligação entre esses átomos de carbono é simples, quem é o infixo? É o an. Depois do infixo, eu faço o quê? Eu adiciono a letra O. Propano. Como eu tenho 2 grupos funcionais, aí eu coloco o di.
di e a terminação al. E fica propanodial. Esse é o nome para esse composto. Tranquilo? Vamos ver aqui algumas aplicações práticas para os aldeídos. Nós temos como aplicação prática aqui um aldeído muito utilizado, é o metanal, ou seja, um aldeído que apresenta um único átomo de carbono. Ele é conhecido como aldeído fórmico ou formaldeído. Em água, ele forma uma solução conhecida como formol. Eu acho que vocês já devem ter ou escutado sobre o formol em alguns filmes que falem sobre cadáver, ou até mesmo em alguma situação que fale sobre conservação de corpos, né? Ele é usado para isso sim, tá? Usado como desinfetante e na conservação de cadáveres ou peças anatômicas. O que são peças anatômicas, pessoal? No estudo da medicina, da biomedicina, dos cursos da área de saúde e até mesmo da educação física, em alguns momentos é necessário digamos assim, o manuseio, né, de cadáveres e também de peças anatômicas, que são órgãos, que são parte do corpo que já foram retirados de algum outro cadáver e são conservados em formol, tá? Quem tem a intenção de fazer vestibular para um curso da área da saúde, já esteja ciente que em um determinado momento você poderá ter contato direto com essa situação, de lidar com o cadáver e também com essas peças anatômicas, tá? É feito com muito respeito, tá, pessoal? Não é feito de qualquer jeito, tem um cuidado muito grande, não só com os cadáveres, mas também com as peças anatômicas, até porque não é um material fácil de se conseguir. Não pense, morreu o indivíduo ali, vamos pegar e levar para a faculdade. Não é assim que funciona. Então, se você tem essa intenção, você já se vai preparando a mente, que você com certeza terá contato sim. E o formol, pessoal, ele, na forma ali misturado com água, ele tem uma facilidade muito grande de evaporar, né? Ele é muito volátil. Ele se torna um gás incolor, tá? Ele tem um cheiro desagradável, característico e irritante. Então, se você tem a intenção de trabalhar na área da saúde, que vai fazer faculdade, já toma cuidado, tá? É usado com o maior cuidado pelos professores, as instituições são preparadas para lidar com esse tipo de material. Tranquilo? Então, para você ver a importância do aldeído. Também nas funerárias, eles são utilizados, tá? O metanal ele é utilizado quando é necessário embalsamar um corpo para fazer com que ele dure por mais tempo. Então, ele é utilizado em, digamos assim, funções bem específicas e muito necessárias. Tranquilo? Então, vamos continuar lá com a nossa aula. Então, aqui é um gás incolor de cheiro característico e irritante. Ele irrita muito os olhos, nariz e a garganta, tá? Aqui nós temos algumas peças anatômicas, até animais na biologia, pessoal. É conservado cobras, aranhas, algumas espécies de animais para estudo. E ele também é utilizado também na área da saúde para conservar cadáveres e essas peças anatômicas, tá? E o etanal? O etanal, ele é o aldeído acético ou acetaldeído. Ele é usado na síntese de derivados compostos orgânicos. Também é utilizado na obtenção de resinas, inseticidas e do DDT. Acho que vocês já devem ter escutado falar sobre produtos para dedetizar ou algo parecido, né? Ele também é utilizado como redutor de íons de prata na fabricação de espelhos comum. Eita, é muito uso para as funções orgânicas, né, pessoal? São muitos usos, sim. É importante vocês saberem desses usos para vocês poderem assimilar a importância desses compostos nos dias a dias,
mas também é muito importante vocês se atentarem à identificação de um composto e à sua nomenclatura. Para isso, a gente vai praticar um pouquinho agora, no aprender fazendo. Exemplo número 1. Escreva a fórmula estrutural do composto. E aí ele me dá o nome, um nomão, como vocês falam, né? Um nomão, que diz assim, ó. Dimetilpentinodial. Caramba, professora, como é que eu vou fazer a estrutura desse composto? Eu tenho a resposta pronta, mas vamos aqui no passo a passo. Primeiro, dentro do nome, eu tenho que identificar quantos carbonos a minha cadeia tem, a cadeia principal. E isso eu consigo ver por esse prefixo aqui, ó, pente. O prefixo pente, ele é referente à quantidade de 5 carbonos. Então, eu já sei que eu vou ter 5 carbonos. Tranquilo? 5 carbonos. O que mais que eu tenho que identificar pelo nome? Ele está me dizendo que é uma cadeia ramificada. Como que a gente sabe isso? Porque aqui, ó, tem metil. Quantos metil eu vou ter? Eu vou ter 2, porque ele está me dizendo que é um dimetil. Então, eu já sei que eu tenho 2, né, 2 vezes o CH3 na minha estrutura. Ele vai aparecer 2 vezes. O que mais que ele fala? Pela terminação do nome, ó, al, ele está me dizendo que é um aldeído. Mas ele não é um aldeído qualquer. Ele é um aldeído que apresenta 2 grupos funcionais, porque ele tem o di antes do nome. Então, quando você for montar, vai ficar mais ou menos assim, ó. Por que vai ficar dessa forma? Ele me disse que tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como ele é um dial, eu sei que no carbono 1 e no carbono 5 eu tenho o grupo funcional aldeído ou formila, né? E aí eu tenho 2 ramificações. E aqui, ó, está me dizendo que eu tenho ligação tripla. Então, a minha ligação tripla, ela vai ocorrer entre o carbono 2 e 3 e a minha ramificação aqui, ó, no carbono 4. Professora, mas não poderia ser em outra posição? Essa ramificação e essa ligação vão ocorrer aí, exatamente aí? Olha o que aconteceria se ela fosse em posições diferentes. Eu vou fazer aqui, ó, a minha cadeia carbônica com 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que nesse carbono aqui, no primeiro, eu vou ter uma função aldeído. Nesse daqui, também vou ter a função aldeído. Tranquilo? Se ele já tem a função aldeído, significa que esse primeiro carbono só pode fazer mais uma ligação, que é com o carbono da frente. E o último também só pode fazer mais uma ligação, que é com o carbono que está antes dele, porque eles só fazem 4. Daí, se a minha ligação tripla ocorrer aqui, ó, uma ligação tripla aqui entre esses carbonos, obrigatoriamente a minha ramificação teria que ser aqui. Por quê? Porque esse carbono aqui, ó, como ele já tem uma tripla ligação aqui, ele só poderia fazer mais uma, que é com o carbono na frente dele. Esse daqui, como ele já tem 4 ligações, que é a tripla, mas essa ele não faz ligação mais nenhuma. Então, fica desta forma aí a minha cadeia carbônica. Qual é o detalhe? Quando a gente for numerar essa cadeia para dar o nome dela, o que vai acontecer? Eu vou começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional, que é essa ponta, e mais próxima da minha ligação dupla. Se eu numerar aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla vai estar entre o carbono 2 e 3 e a ramificação no carbono 4. Olha só o que acontece aqui em cima. 1, 2,
3, 4, 5. A ligação dupla também fica entre o carbono 2 e 3 e a ramificação no carbono 4. Então, independente do sentido que a gente colocasse a ramificação e a ligação tripla, a numeração seria a mesma. O que isso significa? Que esse composto é o mesmo do composto de baixo. É como se eu estivesse só vendo ele de trás para frente ou de frente para trás. Mas é o mesmo composto, tá? Então, aqui a gente só tem uma opção de resolução, que é essa aqui de cima. Tranquilo? E falar agora sobre as cetonas. Como eu falei, nós temos uma cetona muito comercializada, que ela é conhecida como acetona, né? E as meninas, até alguns rapazes mais vaidosos usam muito, que é para tirar, remover o esmalte, já que ela é muito utilizada como solvente. E aí você fica sabendo que é um composto orgânico, que ele é, como eu poderia dizer, ele é vendido numa forma menos concentrada para poder ser utilizado, para, no caso, ser feito o uso doméstico dele, tá? Quem são as cetonas? Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre 2 átomos de carbono. Então, para ser cetona, olha só, aqui eu tenho a carbonila, né? E para que ela seja caracterizada como cetona, essa minha carbonila tem que estar entre 2 átomos de carbono. Obrigatoriamente, eu tenho que ter 2 átomos de carbono. Então, nunca vai existir uma cetona com apenas 2 carbonos ou ainda com 1 carbono. Todas cetonas, elas vão iniciar a partir de 3 átomos de carbono. Porque, obrigatoriamente, a minha carbonila, que é essa daqui, ela tem que estar entre 2 átomos de carbono. No caso, esse e esse daqui. Aí, nós temos a característica do grupo funcional das cetonas. Tranquilo até aqui? Então, encontrei isso aqui numa cadeia carbônica, essa situação você identifica como cetona. E o nome? A nomenclatura das cetonas é feita de acordo com as regras sistemáticas da IUPAC, escrevendo-se o número de carbonos, o tipo de ligação entre os átomos de carbono e o sufixo ona. Então, nesse caso aqui, ó, a terminação mudou. Nós vamos terminar agora com o sufixo ona, que está indicando o grupo funcional. Então, nós vamos contar quantos carbonos tem. Vamos observar o tipo de ligação entre esses átomos de carbono e colocar a terminação ona para caracterizar uma cetona. Olha só o exemplo. Essa daqui é a menor cetona que existe, onde ela apresenta 3 átomos de carbono. Observe, pessoal, que todos os grupos funcionais, a quantidade de ligação máxima por átomos de carbono é sempre respeitada. Então, ó, o carbono que está aqui no centro, como ele já tem 2 ligações com oxigênio, ele tem mais uma aqui, ó, 3, 4. Então, ele não recebe hidrogênio nenhum, porque ele já tem as 4 ligações realizadas. Como é que vai ficar o nome dele? Tem 3 átomos de carbono, então a gente vai usar o prefixo prop, né? Ele só tem ligação simples entre os carbonos, ó, só ligação simples. Então, vou usar um infixo an e coloco a terminação ona. E aí fica propanona. Prop, de 3 carbonos, an, porque é só ligação simples, e ona, porque ele trata-se de uma cetona. Tranquilo? Além da nomenclatura oficial da IUPAC, né, em relação às cetonas, há também outro sistema denominado radicofuncional
para esses compostos. Segundo esse sistema, tudo que estiver ligado ao grupo carbonila deve ser considerado um grupo substituinte. E os dois substituintes são indicados em ordem de complexibilidade com a terminação ica. Olha só, nesse caso aqui, é a mesma cetona, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho carbono no centro, é a mesma cetona. E aí, o que ele dá o nome? Ele chama a propanona de cetona dimetílica. Por que dimetílica? Aqui é a carbonila, aí aqui eu tenho metil e aqui eu também tenho metil. Então, se você encontrar em algum livro, né, alguma atividade ou algo do tipo, essa nomenclatura, cetona dimetílica, por exemplo, saiba que sim, é uma cetona. Porém, não é o nome oficial de acordo com a IUPAC. Nas nossas provas, atividades, nós estaremos considerando somente a nomenclatura oficial, tá, pessoal? Aqui a gente está passando essa parte só para que você saiba que pode surgir em algum autor ou alguma pesquisa na internet que você possa estar fazendo esse tipo de nomenclatura. Mas não é a que nós vamos trabalhar. Desculpa. Aplicações práticas. A acetona mais importante é a propanona, que é conhecida no comércio como acetona. E ela tá aqui, ó. Ela trata-se de um líquido incolor, de cheiro agradável, né? Isso quando ela tá pura. Ela é inflamável, usado principalmente como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. Então, sim, pessoal, a acetona que você compra lá no comércio, você consegue retirar o esmalte da sua unha porque ela é um solvente, tá? Então, ela consegue amolecer e fazer a retirada dos esmaltes, assim também como das tintas e dos vernizes. Por isso, durante o uso desse material, não deixe derramar em cima das mesas de madeira envernizada, que é porque vai manchar. Dependendo do móvel, aonde ela vai ter contato, vai deixar uma mancha assim. E aí você vai levar uma bronca, né, do seu papai, da sua mamãe, da sua mulher, do seu marido. Então, tenha cuidado. Outro detalhe importante, evite estar inalando, né, esse solvente. Ela comercializada, ela está diluída, né? A concentração dela é mais baixa, mas ainda assim trata-se de um solvente tóxico. Forças de interação molecular das cetonas. As moléculas de cetona não fazem ligações de hidrogênio entre si, porém são mais polares que as moléculas dos aldeídos. As cetonas mais simples, como a propanona, que apresenta só 3 átomos de carbono, e a butanona, elas são líquidas no estado em condições ambiente. Com o aumento progressivo da massa molecular, ou seja, quanto maior for a cadeia carbônica das cetonas, elas vão se tornando sólidas. E atenção, pessoal, os aldeídos, que aqui é o grupo funcional fornila, e as cetonas, com o grupo funcional carbonila, são chamados de compostos carbonílicos, pois eles apresentam o grupo carbonila. Então, eles estão relacionados em grupos semelhantes, porém, eles são compostos totalmente diferentes. Primeiro detalhe, digamos assim, bem vulgar para você não confundir um com o outro. O grupo funcional dos aldeídos, ele sempre vai estar na extremidade de uma cadeia carbônica, ou numa ponta ou na outra, ou ainda nas duas pontas, né? E o grupo funcional das cetonas, ele sempre vai estar no meio da cadeia. Isso porque
esse nosso grupo funcional necessariamente precisa ter carbono para cá e carbono para lá. Então, ele tem que estar entre pelo menos 2 átomos de carbono. Essa é uma das principais diferenças. Aldeídos na ponta, cetonas no meio da cadeia. Nas cetonas que apresentam ramificações, deve-se, antes de mais nada, determinar qual a cadeia principal. A prioridade é dada ao grupo funcional e não às ramificações. O aldeído, pessoal, é um pouco mais simples, porque como ele está na ponta da cadeia, normalmente você inicia a sua numeração já por ele. As cetonas é porque elas ocorrem no meio da cadeia, então você tem que procurar determinar o grupo funcional obedecendo a regrinha de que ele é mais importante que as ramificações. Então, vamos ao aprender fazendo. Mais um exemplozinho aqui pra gente. E nesse exemplo nós temos, conforme as normas de nomenclatura da IUPAC, lembrando que IUPAC é União Internacional da Química Pura e Aplicada, determine a nomenclatura correta para os compostos a seguir. E aí, pessoal, nós temos 2 compostos que tem que ser dado nome. Sempre que você tiver compostos para dar um nome, independente de qual composto seja, primeiro passo, identifique qual grupo funcional esse composto apresenta. Por exemplo, digamos que esse composto tivesse somente carbono e hidrogênio, só. Você já entenderia que ele é um hidrocarboneto. Nesse caso aqui, nós temos o oxigênio. Então, eu tenho que identificar qual é a posição do oxigênio e qual o tipo de ligação dele com a cadeia. Observe que aqui nós temos o oxigênio ligado através de dupla ligação ao carbono. Então, é uma carbonila. E essa ligação ocorre entre átomos de carbono. Observe aqui, ó, carbono para um lado e carbono para o outro. Então, isso caracteriza o grupo cetona. Não é só aparecer a ligação dupla com oxigênio que vai ser cetona. Eu tenho que observar onde ela ocorre. Quando ocorre no meio da cadeia, aí caracteriza a cetona. Na letra B, você vai observar o mesmo esquema, tá? Eu tenho aqui um ciclo, uma cadeia fechada, não é um anel aromático, tá? E aí eu vou observar a ligação dupla que ocorre com o oxigênio e ela é também entre 2 carbonos, ó, porque eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui também, o que caracteriza também o grupo cetona. E aí vamos ao nome. O que nós temos que fazer? Determinar a cadeia principal e numerar. Eu vou determinar que essa daqui do centro é a nossa cadeia principal. Então, aqui ó, tem uma ramificação. O que a gente faz agora? Agora a gente vai numerar para dar o nome. Então, é carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ramificação no carbono 2, então eu coloco lá 2 e o nome da ramificação que é metil. Depois eu vou dar o nome da minha cadeia. Com 5 carbonos é pente. Como eu tenho aqui, o grupo funcional cetona vai ficar pentanona. Só pentanona? Não. Eu tenho que identificar onde está a minha carbonila. Então vai ficar como? 2 metil, pentan, porque eu só tenho ligação simples, né? E no carbono 3 eu tenho a cetona, então 3-ona. E o grupo aqui da letra B, ele é um ciclo. Então você vai numerar começando aqui, ó, pelo carbono onde está a minha carbonila. 2, 3, 4, 5, 6. E aí o nome vai ficar o quê? No carbono 2 eu tenho metil, 2 metil, e o nome da minha cadeia,
ciclo hexanona. Professora, eu não precisei colocar o 1? Não. Como é um ciclo, aonde ela estiver, aonde a minha cetona estiver, vai ser o carbono de número 1. E assim, pessoal, a gente encerra mais esse exemplozinho da nossa aula. Lembrando que a gente tem revisão e já atividade.